Alô, gente, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para fazer uma questão comentada, dessa vez uma questão da Fundação Carlos Chagas. Você está vendo aí um assunto muito comum na banca, que é o assunto de verbo. Olha o que diz a questão aí. Pensando bem, ele talvez derive do fato. Está grifado ali, derive. E vem a pergunta. O verbo empregado nos mesmos tempo e modo que o verbo grifado acima está em um chapéu de chuva que não fosse vagabundo demais. Letra B. Nenhum objeto de minha infância existe mais em sua forma primitiva. Letra C. Já na minha infância era um objeto de ares antiquados. Letra D. Faça chuva ou sol, apesar dos motejos alheios. E letra E. O freguês vulgar e ocasional, este o irrita. Olha, se tem um assunto que cai bastante em prova do FCC, é esse aí, verbo. E se tem um enunciado de verbo extremamente repetitivo, também esse aí. Pega-se uma frase do texto e pede-se que você descubra qual das outras frases do texto estão nos mesmos tempo e modo. Honestamente, você sabe isso? Você quer pelo menos tentar? Então congela a questão aí na tela, pense um pouquinho que eu vou te explicar em seguida. Olha só, gente, quando essa questão fala de tempos e modos verbais, eu quero definir para vocês o que são modos verbais. Olha aí para mim. Modos verbais são três: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O que a gente chama de modo indicativo é aquele verbo em cuja frase você percebe uma certeza, um tom declarativo. Então, por exemplo, na letra B dessa questão, nenhum objeto de minha infância existe mais em sua forma primitiva. O autor desse texto fez uma afirmação. Nenhum objeto da minha infância existe mais. Então, existe é uma frase que está no modo indicativo. Ok? Mais uma coisa aí na tela. Se você olhar a letra C, também. Já na minha infância, era um objeto de ares antiquados. Ele está afirmando que na infância dele, aquele objeto era antiquado. Então, tanto a letra A quanto a letra C estão no modo indicativo, porque são frases declarativas. Mais uma frase aí na tela novamente. Se você olhar a letra E, a mesma coisa. O freguês vulgar e ocasional, este o irrita. O cara está afirmando, o freguês o irrita. Então, nas opções, das 5 opções, você tem 3 em que o verbo está no indicativo. Agora, o outro modo verbal, vamos lá na tela, é o modo verbal que se chama subjuntivo. O subjuntivo, ao contrário, ele exprime uma hipótese. Ele não tem mais uma certeza, uma afirmação. Ele mostra uma dúvida. Olha o enunciado da questão. A frase era, pensando bem, talvez derive do fato. Então, olha só. Se a pessoa souber que o modo, que a frase, ela leu a frase no enunciado. Pensando bem, ele talvez derive do fato. É uma hipótese. Se a pessoa se lembra que hipótese é subjuntivo, ela já tirou 3 opções, a letra A, a letra C e a letra E, porque as 3 são indicativas. Então, as 2 que sobraram, uma delas é a resposta. Vamos lá na tela comigo conferir uma outra coisa. O presente do indicativo é assim, ele deriva. E o presente subjuntivo é assim, talvez ele derive. Pode olhar que o verbo é derivar, com A. A letra da vogal do verbo, no indicativo, ela se mantém. No subjuntivo, ela muda. Mas agora, as que sobraram, olha a letra A. Um chapéu de chuva que não fosse vagabundo demais. Se você marcou a letra A como resposta, você não acertou, não. Por que que você não acertou? Porque aquelas pessoas que sabem verbo, e a FCC cobra, olha aí comigo, já aprenderam que o fosse tem uma desinência, uma marquinha, SSE, que ela marca o que se chama pretérito imperfeito do subjuntivo. Nós vimos que o verbo, né,
talvez derive. Hoje, talvez isso derive do passado. É o presente do subjuntivo. Eu disse que o presente do indicativo, ele deriva. O presente subjuntivo, talvez ele derive. Então, o enunciado é subjuntivo e no modo no tempo presente. E a letra A não é do tempo presente. Portanto, vamos indo lá para a tela, quando você encontra uma frase como essa aqui, olha, se ele quisesse, teria o meu apoio. O quisesse também está no pretérito imperfeito do subjuntivo. A resposta que você vai marcar é a letra D. Faça chuva ou faça sol. No presente do indicativo é assim, hoje ele faz. E no subjuntivo é assim, talvez hoje ele faça. Então, o faça da letra D está no presente do subjuntivo, assim como o enunciado. Olha, gente, verbo não é uma coisa muito tranquila, não. Verbo é alguma coisa que as noções te ajudam. Vocês viram que saber que um era subjuntivo, que era hipótese, fez com que você tirasse 3, que eram certeza. Mas as outras 2, seria preciso você identificar que era presente e a outra era imperfeito de subjuntivo. Tá bom? Então, olha, vai estudando. Verbo é uma coisa que cai muito em prova. Então, aguardem que em breve aqui no site www.ivalonline.com.br nós vamos ter um curso chamado O Português da FCC. É só você acompanhando, é só você vendo essas dicas, que você, quando tiver curso no ar, será o primeiro a saber. Ok? Até breve, quando eu trarei uma outra questão para comentar com vocês. Bons estudos!